Lindenberg Alves falou sobre o caso pela primeira vez e admitiu, diante do júri, ter atirado em Eloá. Agora, a acusação vai se concentrar na análise dos depoimentos para convencer os jurados de que o crime foi premeditado e não deu às vítimas chance de defesa. Depois do interrogatório, começam os debates. Acusação e defesa terão 1h30 cada para falar. Com réplicas e tréplicas, essa fase pode chegar a 5 horas. Só depois disso, os jurados se reúnem para responder se Lindenberg é culpado ou inocente. Durante esse julgamento, tem uma dúvida que fica martelando aqui. O Lindenberg atirou contra Eloá e Nayara antes ou depois da invasão do apartamento. Versões diferentes foram contadas no tribunal do júri. Acompanhe comigo. O que você faz em poucos segundos? No caso Eloá, este é o tempo que divide duas versões para um mesmo desfecho. A morte da adolescente de 15 anos, depois de mais de 100 horas no cativeiro. O agente do GAT, Paulo Sérgio Schiavo, que comandou a operação, reafirmou que a invasão só aconteceu depois que a polícia ouviu um tiro lá dentro. Já Nayara, outra testemunha do momento exato da invasão, contou uma versão diferente. Lindenberg atirou depois da explosão da bomba, enquanto os policiais empurravam a porta bloqueada por móveis. O depoimento de Lindenberg foi pelo mesmo caminho do de Nayara. Ele afirmou ter atirado em Eloá quando a polícia invadiu o apartamento. Já sobre o disparo feito contra a amiga, que também estava na casa, ele disse não se lembrar, porque tudo aconteceu muito rapidamente. Esse tumulto durante a invasão está sendo usado pela defesa. No primeiro dia do julgamento, a ação policial foi questionada e a cobertura da imprensa também, como se tivessem influenciado na atitude de Lindenberg. E o detalhe do que aconteceu primeiro, o tiro ou a invasão, pode refletir na pena imposta ao réu. Se a construção de qualquer réu, no sentido de que a atuação policial trouxe alguma perturbação, alguma situação que influenciou na atitude, isso deve ser considerado. Se ele demonstrar, conseguir demonstrar para os jurados que ele não teve a intenção de matar, esta pena é reduzida, porque sai do homicídio doloso e vai para o homicídio culposo. Olha, atenção, estou recebendo a informação que está tendo uma confusão ali no Fórum de Santo André. O que está acontecendo lá? Pode abrir o sinal. Quem é que está lá? É a Mary? É do lado da Mary? É a promotora que chegou. William, olha, a promotora acabou de chegar. É a promotora que está chegando. Pois não, Lombardi? Daniela Hashimoto, que está chegando aqui, a promotora chegou aqui, os advogados já chegaram, a juíza também já chegou, está tudo prontinho para ser instalada essa sessão, que espera-se que comece às 9 da manhã, viu, William? Olha, e jurados também já estão posicionados. Agora, Renato, você viu a reportagem anterior, nós falamos sobre o exame de pólvora na mão, que não deu pólvora e tal, e até um delegado me ligou e falou assim, olha, William, esse exame tem muitas variáveis, ele não é conclusivo. Agora, você acha que o Lindenberg, ele conseguiu convencer os jurados de que o tiro foi acidental, que ele não tinha a intenção de atirar, que, ou seja, ele se assustou com a entrada da polícia e atirou contra a jovem? Você acha que ele convenceu os jurados disso? Não, no caso da Eloá, não, mas no caso da Nayara, colocou um pontinho de interrogação na cabeça dos jurados, não só do caso da Nayara, como também no caso do policial militar. Essa interrogação está na cabeça dos jurados, porque ele foi firme nas respostas, foi direto nas respostas. No caso da Eloá, não. No caso da Eloá, ele disse que atirou na Eloá. Agora, nos outros, ele nega, mas negou veementemente e firme, viu, William? Ô, Percival de Souza, você compartilha da ideia do Renato Lombardi? No que se refere a quê, William? A essa coisa dele, ele se assustou ou não? Ele, em relação a Eloá, ele atirou contra Eloá, mas encontra outra menina. Eu pessoalmente não acredito, porque ele foi para lá armado com um revólver calibre 32, com um saco plástico repleto de munição, repleto de balas, repleto de projéteis. Portanto, ele havia exatamente premeditado o que iria fazer. Ou seja, essa é uma prova, aliás, incontestável, William. Olha, depois de 3 anos, hoje, você sabe que nós temos uma cobertura especial, um plantão de jornalismo. Assim que a juíza bateu o martelo, você vai ficar sabendo em primeira mão, nós vamos interromper a nossa programação e você vai ficar sabendo aqui na tela da Record. Olha, deve sair hoje à tarde, né? No final da manhã tem o debate entre defesa e acusação e você vai ficar sabendo na tela da Record. Inclusive o Fala Brasil preparou várias reportagens sobre esse caso e você vai ficar acompanhando aqui na tela da Record. Gente,
O que você acha aí? Será que esse menino vai levar a pena máxima ou não? Acompanhe na tela da Record. Obrigado pela audiência. Saúde e paz, São Paulo. Vem o Fala Brasil. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Bom dia, o Fala Brasil está no ar. A confissão de um assassinato e a expectativa para a sentença de Lindenberg Alves hoje em São Paulo. Em mais de 5 horas de depoimento, o jovem diz que matou a ex-namorada Eloá sem pensar e pede desculpas à mãe da vítima. Uma dúvida continua. O que veio primeiro? Um tiro de Lindenberg ou a invasão da polícia? No Pará, jovem rouba celular dentro de hospital, mas é flagrado com ele no bolso no exame de raio-x. Polícia de Honduras já tem um suspeito de provocar um incêndio que matou 360 pessoas dentro de um presídio. Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a ficha limpa. Faltam 2 votos para a lei começar a valer. E os gols dos campeonatos estaduais e da Copa Libertadores. Um pedido de perdão, uma confissão de assassinato e ataques à ação da polícia. O Fala Brasil de hoje começa com a expectativa pela sentença de Lindenberg Alves, que acaba de chegar ao Fórum de Santo André, em São Paulo. Ontem ele passou mais de 5 horas prestando depoimento sobre a morte da ex-namorada Eloá. Todo mundo esperava que o terceiro fosse o último dia de julgamento. Conixon, o irmão mais velho de Eloá, chegou cedo para acompanhar os trabalhos no fórum. Eu só espero que ele seja condenado e pegue a pena máxima. Ele é um assassino. A irmã de Lindenberg Alves também foi ao plenário, mas não quis falar com a imprensa. Depois da tensão do dia anterior, advogados assistentes da acusação apareceram de mãos dadas com a advogada de defesa. Ela tem sido hostilizada pelo público. O advogado de defesa, ele não defende conduta, ele defende direitos. A última testemunha do caso foi ouvida. O tenente Paulo Schiavo, comandante da equipe que invadiu o apartamento onde Lindenberg mantinha reféns a ex-namorada Eloá e a amiga dela, Nayara da Silva, deu a versão policial do que aconteceu no momento em que Eloá foi assassinada e Nayara baleada. Ele garante que a polícia só entrou no apartamento depois de escutar um tiro. Diferente da declaração de Nayara, que ouviu disparos apenas depois da invasão da PM. Essas divergências são usadas pela defesa para responsabilizar a ação policial pelo desfecho do caso. O tenente afirmou: Lindenberg estava eufórico e gritou: "Eu a matei". Às 2h15 da tarde, mais de 3 anos depois da morte da ex-namorada, pela primeira vez, Lindenberg falou oficialmente sobre o crime. Quero pedir perdão para a mãe dela em público, pois eu entendo a sua dor. Ana Cristina Pimentel, mãe de Eloá, estava no salão do júri. Ela deixou o local e retornou meia hora depois. Segundo o advogado contratado pela família, Ana Cristina não se sentia bem. Lindenberg foi interrogado por mais de 5 horas. Ele confessou ter atirado em Eloá, mas alegou que não tinha intenção de matá-la. Estávamos conversando os 3 no sofá. Infelizmente, aconteceram algumas reações. A polícia estourou a porta e eu tomei um susto. Ela ameaçou um movimento e eu, infelizmente, atirei. Foi uma vida que se foi, mas em alguns momentos levamos aquela situação como se fosse uma brincadeira. Se a defesa conseguir convencer o júri dessa versão, Lindenberg pode ter a pena atenuada. A repórter Lorena Coutinho mostra quais são as dúvidas que ainda precisam ser esclarecidas para os jurados. Quem atirou em Nayara? Questionado, Lindenberg disse: "Não me recordo. Quando fui ver, já estava sendo agredido pelos policiais. Foi tudo muito rápido. Não tinha a intenção." Nesse momento, entra o depoimento do perito em cena. Na terça-feira, ele explicou: há uma diferença brutal entre calibre 32 e .40. Se Nayara tivesse sido atingida pela .40, não estaria viva hoje. Ele vai responder normalmente pela tentativa de Nayara, desde que a promotora prove que o projétil saiu da arma dele. Outro questionamento que ainda perturba a mente dos jurados. O acusado tentou mesmo matar um policial? Lindenberg foi curto na resposta. É ficção. Já o policial não tem dúvidas sobre a tentativa de homicídio. O tiro passou a 30 centímetros da minha cabeça.
Eu indaguei a ele. O senhor disse que a todo instante o senhor olhava e ficava nervoso com muita polícia, muita polícia. E no momento que o senhor atirou e não viu nenhuma polícia. Ele disse que não. E mais uma incerteza. Kay Lindenberg manteve em cárcere privado. O jovem repetiu várias vezes a seguinte frase: mandei os 3 saírem do apartamento, mas eles recusaram. Ele falou, primeiro saiu um, depois saiu o segundo. Ou seja, ele tinha o controle de toda a situação. Então, comprova o cárcere privado. Durante o depoimento do acusado, a promotora Daniela Hashimoto citou várias expressões que teriam sido ditas por Lindenberg durante as negociações com a polícia. Uma delas seria: vou matar as duas e depois vou me matar. Uma outra expressão: várias pessoas do lado de fora do prédio vão chorar. Muitas pessoas vão sofrer. Ele disse que tudo não passou de um blefe para intimidar a polícia e apavorar os reféns. Levantar muitas dúvidas, inverter os papéis de quem deve apresentar provas. Essa é a tática da defesa. Lindenberg seria um rapaz agressivo, manipulador e decidido a matar? Ou um menino trabalhador que perdeu a cabeça por amor? Hoje, defesa e acusação irão debater no júri. Dúvidas, certezas. O quebra-cabeças está sendo montado, mas o destino de Lindenberg Alves está nas mãos dos 7 jurados. A repórter Denise Odorici mostra qual pode ser a sentença de Lindenberg. Lindenberg Alves enfrenta 12 acusações. A mais grave é pela morte de Eloá, considerada homicídio qualificado por motivo torpe e dificuldade de defesa da vítima. É crime hediondo e a pena vai de 12 a 30 anos em regime fechado. Ele também responde por tentativa de homicídio contra Nayara Rodrigues, além do cárcere privado dos 4 adolescentes e os disparos de arma de fogo. Tudo junto pode resultar em mais de 60 anos de reclusão. Às 9 da manhã começam as argumentações da acusação e da defesa, que poderão ter réplica e tréplica. Só depois disso é que os jurados decidem o futuro de Lindenberg Alves. Seja qual for a sentença, o ex-namorado de Eloá Pimentel poderá cumprir 40% da pena em regime fechado e o restante sob regime semiaberto. Julgamento que deve acabar hoje. Agora, frio e muito bem articulado. Assim, Lindenberg foi descrito depois de quebrar o silêncio e falar sobre o que aconteceu 3 anos atrás. Quero pedir perdão para a mãe dela em público, pois eu entendo a sua dor. Foi com essa frase que Lindenberg Alves começou o interrogatório por volta das 2h15 da tarde. O acusado quebrou o silêncio depois de 3 anos e falou por quase 6 horas para a juíza, a promotora e para um dos advogados assistente da acusação. Lindenberg não chorou, não abaixou a cabeça em nenhum momento. Durante o interrogatório, Lindenberg vestia calça jeans, camiseta preta e usava tênis. Foi ouvido sem as algemas a pedido da advogada. Durante todo o tempo, respondeu às questões com firmeza e chegou a ser irônico com a juíza e principalmente com a promotora. Fosse frio, calculista e em dados momentos ele ria em seu depoimento. Ele parece que aceita a situação, sabe o que fez e tudo indica que ele quer ser responsabilizado pelo fato. A promotora mostrou ao acusado trechos das gravações das negociações que foram feitas na época. Lindenberg chegou a dizer que blefou várias vezes com a polícia para testá-los. Ao mesmo tempo, desejava apavorar as vítimas. A promotora chegou a perguntar se ele fez algum curso de negociação. Estou aqui para falar a verdade, afinal, tenho uma dívida muito grande com a família dela. A promotora perguntou sobre qual garantia o réu dava de que estava mesmo falando a verdade. A resposta dele: pela perda da família, eles são as vítimas. Se estou encarcerado, estou pagando por algo que fiz. O auditório do Tribunal do Júri ficou lotado. Lindenberg se sentou de frente para a juíza e ficou de costas para o público. A juíza primeiro leu o processo e depois começou o interrogatório. Algumas frases do réu marcaram as horas em que ele foi ouvido. Eu não vim aqui para dar show, para comover ninguém. A autoria do crime é incontestável, então este ponto já é tranquilo. Ele tinha o domínio de toda aquela situação, mantinha todos em perfeito cárcere privado. Sobre a arma,
Ele disse que comprou o revólver calibre 32 e pagou por ele R$ 700. O réu disse que estava sendo ameaçado e queria a arma para segurança pessoal. Eu tinha mais medo de morrer do que andar com a arma e responder por porte de arma. A promotora chegou a mostrar uma arma calibre 32 e perguntou a Lindenberg se a arma que ele usou era igual. Se não for ela, é parecidíssima. Nos bastidores do interrogatório estavam a mãe e os irmãos de Eloá. Ana Cristina, a mãe, fez por algumas vezes sinal contrário com a cabeça, discordando de Lindenberg. Uma das vezes que isso aconteceu foi quando o acusado disse que durante o namoro com a Eloá, o motivo das brigas era os ciúmes de ambas as partes. Ele foi totalmente bem articulado nas palavras. Ele fez uma autodefesa, mas uma autodefesa que, dentro da capacidade dele, foi surpreendente. A gente conversa ao vivo com a repórter Cristina Scaff, que está em frente ao Fórum de Santo André, na Grande São Paulo. Olá, Cristina, bom dia para você. Qual a previsão para o horário da sentença? Quanto tempo até a sentença final? Pois é imprevisível essa leitura da sentença. Isso porque tanto acusação quanto defesa podem usar o tempo todo que tem disponível para os debates. Então teremos 5 horas entre debates, réplica e tréplica. Mas também acusação e defesa podem falar menos, apenas meia hora, 1 hora. Então teremos a leitura dessa sentença mais cedo. Portanto, de certo apenas é que essa leitura será pública. Segundo o Tribunal de Justiça, falta estabelecer apenas como. Se através de alto-falantes aqui do lado de fora do Fórum de Santo André ou através de áudio e vídeo com equipes de televisão e rádio dentro do plenário na hora em que a juíza for ler essa sentença. O julgamento será recomeçado agora por volta das 10 horas da manhã. As partes envolvidas já estão aqui para o início dos trabalhos.